Bom dia a todos, senhores e senhoras. Deixa eu só aumentar meu áudio aqui. Eu acredito que ele já esteja alto, né? Mas hoje é domingo, dia 22 de dezembro, perto do Natal. E eu resolvi dar uma explicação bem elaborada sobre... Caramba, quase que eu derrubo a tela aqui do bagulho. Certo, eu vou dar a introdução. É uma aula que tem que ser mais avançada, é uma equação mais elaborada. Espero que você entenda. E com isso, você vai poder ter uma introdução sobre o logaritmo. Você não vai conseguir fazer todas as questões, porque são questões difíceis, eu confesso, são questões difíceis. Mas você já vai ter uma noção de logaritmo. Coisa que a maioria das pessoas que não tem na matemática. Tipo, tem pessoa que domina a proporção, equação, primeiro grau, segundo grau. Mas quando chega na questão de logaritmo, fica tipo bagunçado. E eu vou dar uma explicação como é que funciona e fazer alguns exercícios. E se quiser, vai se inscrever no canal, deixa o like. E que isso me ajuda muito, né? E é isso, bora! Primeiramente, eu acredito que você vai estar vendo a tela a minha tela aqui. E você deve estar se perguntando, pô, como é que faz esse cálculo? Eu não sei nem para onde vai, eu fico tipo travado aqui. Isso é uma questão que aborda esse tipo de cálculo. Então a gente vai primeiramente para o Notes. Para a gente ter um conhecimento de logaritmo, a gente tem que entender primeiramente a questão da potenciação. Potenciação, que no caso é 2, aqui a gente tem o número 2. Aí a gente quer levar esse número 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4, certo? 2 ao cubo. 2 elevado a 3, 2 ao cubo. A oitava. Acho que essa parte aí vocês entendem, né? Que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. E 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, certo? O número de vezes que o termo 2 repete é o que vai ficar no expoente. Aqui se repetiu 3 vezes, vai ficar 8. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. O log, um exemplo. O log de 4 na base 2. O log de 4 na base 2 vai ser quantos expoentes para se tornar o quarto. Logaritmano é esse termo aqui, ó. O que vai na frente do log. E a base é o que vai ficar embaixo do log. Vamos transformar esse log aqui em outra equação. Vamos transformar esse log aqui nessa equação. 2 igual a 4. Para o 2 ficar igual a 4, a gente tem que colocar qual expoente? O 2. Então, a resposta desse log aqui, desse log que eu coloquei, a resposta dele vai ser basicamente o expoente que tem que ficar para se tornar o valor do logaritmano, que no caso é esse. Esse logaritmano aqui vai ficar 2. Que é o mesmo desse daqui, do expoente. Log de 8 na base 2. Qual é o número que precisa colocar no 2, que no caso é o que está na base, para ele se tornar 8? Pô, 2 vezes 2, 4. Mais vezes 2, 8. Pronto. Basicamente é isso o logaritmo, o puro do puro. Vou dar mais um exemplo aqui para ver se a gente está afiado. Log de 27 na base 3. Então vamos transformar essa equação aqui em outra. 3 é igual a 27. Qual número eu tenho que colocar no expoente do 3 para ele se tornar 27? Pô, 3 elevado a 2 dá 9. Se eu botar mais um 3, mais um número, multiplicar por 3, 9, dá 27. Então dá 3. Se aqui deu 3, a resposta dessa equação aqui é 3. Então basicamente é isso. É o número que eu preciso colocar no expoente para se tornar o logaritmano, que no caso é esse. E esse daqui é a base. Aí você já deve estar falando, mas tem a questão do que joga aqui para trás. Isso daqui é mais para frente, é uma questão mais avançada. Quero que você entenda primeiro essa parte. Outra questão é relacionada à fração, que eu vou explicar já no próximo exercício. Eu tenho um número aqui, 2. Todo número 2 se concorda que o 2 pode ser escrito assim ou ele pode ser escrito assim, sobre 1. Mas a gente não coloca esse 1. A gente geralmente sempre usa o 2 normal, sem o 1 embaixo no denominador. Esse número, ele normal, digamos que esse número está normal. Está escrito de forma normal. Eu quero colocar ele o inverso dele. Para eu colocar o inverso dele, eu tenho que colocar ele no expoente elevado a menos 1. Se eu colocar ele menos 1, eu vou transformar ele no inverso dele, que vai ficar 1 sobre 2, que vai ficar 1. Pronto, eu transformei ele no inverso dele. Agora, eu quero transformar esse valor que eu transformei no inverso dele, trazer ele para o normal. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar de novo por menos 1. Se eu multiplicar ele por menos 1, botar aqui um menos aqui na frente do 1, ó, menos, ele vai voltar às condições normal dele, elevado a 1. Então eu quero que você entenda que não é porque tem um menos 1 que ele vai ficar o inverso. Não é necessariamente isso. Isso vai demonstrar que se ele tiver menos 1, se ele tiver menos 1, ele vai, tipo, tá instruindo
a fazer a troca do termo de cima pelo de baixo. No caso, eu tenho esse número aqui, ó. Tem o número 4 e 5. Eu quero ver o inverso do quarto quinto. O que eu tenho que fazer? Multiplicar, elevar a menos 1, no caso. Seria 5 quartos. Ah, mas eu quero saber o inverso do quinto quarto. Aí eu pego e multiplico por menos 1. Vai ficar 4 sobre quinto. É isso. Eu quero que você entenda essa primeira parte. Agora bora para a prática do logaritmo. Tipo, aprender a dominar. Vamos então pro aplicativo aqui. Certo. Temos o log. Log de 1 sobre 502 sobre 8. Certo. Agora eu tenho que saber qual número colocar no expoente do 8. Vai chegar até o 512. Então bora pensar aqui. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 64 dá 480. 8 vezes 64, 480 mais 32, 512. Então 8 elevado à terceira já dá 512. Só que tem um porém. Ela tá não o 512 ele não tá inverso, ele tá normal. Só que eu vou ter que transformar o 8 no inverso dele. Porque se você não concorda que o 8 não tá assim, sobre 1, ele vai estar assim, ó. Eu vou ter que multiplicar ele por 3, certo? Só que além de multiplicar ele por 3, eu vou ter que multiplicar ele por menos 3. Multiplicar não, elevar a menos 3. Porque se eu levar somente ele a 3, ele vai ficar assim, ó. 512 sobre 1, que é o valor normal, vezes 512 sobre 2. E isso não vai ajudar. Não vai ficar igualado a equação, porque seria o certo 502 embaixo e o 1 em cima, certo? Então bora. Além de elevar a 3, eu vou ter que elevar a menos 3. Então vai ficar 1 sobre 8 elevado a menos 3 igual a 1 sobre 512, certo? Aí quando eu levar esse 8 a menos 3, vai ficar o valor dessa equação. E vai ficar 1 sobre 512, vai ficar invertido, vai inverter a equação, vai ficar igual a 1 sobre 512, certo? Esse é o valor desse logaritmo. Eu venho e coloco aqui, menos 3, certo? Eu sei que agora ficou complicado para entender, mas com muito exercício, muita prática, a gente vai dominar. Menos 3, tá aqui no canto. Bora ver o outro, como vai ser o outro. Lembrando que eu não tô escolhendo essa questão, é aleatório aqui do aplicativo. Pronto, agora uma mais fácil. Log de 1 sobre 64 na base 1 sobre 8. Você não concorda que 8 elevado a 8, 8 elevado a 8 não, 8 elevado a 2 dá 104, certo? Esse número aqui tá na forma normal dele, pura. Se eu quisesse saber o inverso, eu teria que multiplicar não, elevar ele a um valor negativo, para eu saber o inverso dele. Tipo, se eu multiplicar por menos 1, vai ficar igual a 8 sobre 1. Só que para essa equação que o aplicativo gerou no momento, não é a melhor. O que a gente vai fazer? Vai ter aqui, log de 1 sobre 8 é igual a 1 sobre 64, certo? Aí qual o valor que eu tenho que colocar aqui pra gente fazer a comparação? Aqui a gente vai ter que colocar sobre 2. Por quê? Porque se eu colocar o 2 aqui, vai ficar 1 elevado a 2, vai ficar 1. E 8 elevado a 2, 64. E qual o número que eu tive que colocar aqui? 2. Então, o log dessa equação, eu não vou precisar inverter, porque o 64 ele já tá como se fosse na forma invertida. É como se o 64 tivesse assim, normal. Só que eu peguei e multipliquei ele, elevei ele a menos 1. Ele ficou como? 1 sobre 64, ele ficou na parte de baixo. Só que ele já estava nessa parte de baixo. Então eu não vou precisar multiplicar o 8 por menos 1. Porque o 8 também já está nessa parte de baixo. Alguém foi lá, não fui eu, pegou e multiplicou ele por menos, elevou ele a menos 1. E ficou 1 sobre 8. Basicamente é isso. Então, o valor da equação de log na base 1 sobre 64. No, o logaritmando o log de 1 sobre 64 na base 1 sobre 8 é 2. É isso. Vamos fazer agora mais rápido para ver se você já está entendendo. Ó, log de 1 sobre 16 na base 4. Ó, o 4 elevado a 2, a gente sabe que dá 16. Só que o 4 normal, ó. 4 normal, ó. Ele normal. Elevado a 2 dá 16, certo? Só que esse logaritmando aí, ele tá 1 sobre 16. Então vou ter que, além de elevar ele ao quadrado, vou ter que levar ele ao quadrado negativo. Para ele ficar negativo. O 16. Certo? Vai ficar tipo, se eu levar ele agora menos 2, ele vai, além de elevar ele a 16, vai levar ele a 16, só que invertido, 1 sobre 16, entendeu? Então, o log dessa equação é menos 2, basicamente é isso. Agora, bora ver se a gente consegue deixar um pouquinho mais difícil, né?